Olá, eu sou Mônica Portela, pós-doutora em psicologia, e hoje nós vamos falar sobre um dos temas mais importantes do momento, a ansiedade, né? Falamos em vídeos anteriores que grande parte das pessoas durante a pandemia desenvolveram sintomas de ansiedade ou algum tipo de transtorno de ansiedade, como pânico, TAG, etc. e tal. Sendo que alguns transtornos de ansiedade pioraram, por razões óbvias, durante a pandemia, né? E a pandemia trouxe a reboque uma crise política, econômica e social que ainda está deixando muita gente em situação difícil e propiciando, assim, problemas em saúde mental. Hoje nós vamos falar sobre ansiedade, sobre algumas dicas para você ajudar o seu cliente a manejar a ansiedade. Bem, a vida pandêmica, ela sobrecarregou eu, você, quase todo mundo e trouxe para nós muitas emoções conflitantes. Uma das piores coisas para o ser humano é a falta de controle, a incontrolabilidade, a incerteza. E ao longo dos anos de 2020, 2021, incerteza é o que não faltou. Agora, em 2022, nós precisamos muitas vezes recomeçar e isso acaba gerando uma dificuldade, porque afinal de contas, o novo normal não existe. O que existe, que começa a se delinear, é um novo mundo. Enquanto o ronco no estômago é um sinal de que nós precisamos de comida, que estamos com fome, a sensação de incerteza é a sensação de que nós precisamos de informação. E nesse início do ano de 2022, muitos de nós precisamos de informação. Muitas coisas ainda estão tumultuadas, estão difíceis, estão muito incertas, e isso acaba gerando muita ansiedade nas pessoas. É, a incerteza, ela é caracterizada pela sensação de incontrolabilidade. E ela traz para as pessoas, em maior grau ou em menor grau, muita ansiedade. O problema agora, em 2002, é o seguinte: como a vida vai seguir? Quais são os desafios políticos, econômicos, sociais? O que nós podemos fazer nas cenas dos próximos capítulos? Guerra, desemprego, confusão, Covid, não Covid, outras doenças, mudanças na maneira de trabalhar, mudanças na maneira de se relacionar, tudo isso está trazendo muita incerteza. Como a vida vai seguir? E com isso, muitas pessoas estão desenvolvendo sintomas de ansiedade ou transtorno de ansiedade. A ciência mostra como é possível quebrar os ciclos de preocupação, de medo e de manejar a ansiedade. Mas isso quando existe um cenário razoavelmente estável. Porém, o que mudou? O cenário atual, agora em 2022, é completamente incerto. A incerteza continua. E nós não podemos resolver essa incerteza. A gente não sabe. Muita coisa que nós gostaríamos de saber, nós não sabemos. E isso deixa as pessoas extremamente ansiosas. Em situações como essa, as pessoas podem ficar extremamente oprimidas, se sentir mal. Por quê? Porque não dá para usar uma simples técnica de solução de problemas, observar um cenário e traçar metas e seguir por um caminho. Por quê? Porque tudo é muito incerto, tudo é muito novo, tudo é muito diferente. Porém, qual é a boa notícia? Em situação de instabilidade, de crise, nós podemos riscar o S da crise e criar oportunidades de crescimento pessoal, de construção de resiliência, de uma nova forma de ser, de uma nova forma de viver. Durante os períodos de mudança,
como o que nós estamos vivendo agora em 2022, nós podemos criar oportunidades para quebrar hábitos ruins, para começar hábitos saudáveis, para recomeçar a viver. Então, se você teve alguma ou algumas adversidades, né, ou os seus clientes tiveram alguma ou algumas adversidades ao longo dos últimos 2 anos, além de todo o cenário que nós já falamos tumultuado, é possível recomeçar de uma maneira mais positiva, de uma maneira mais operante. E agora nós vamos falar de algumas estratégias para que você ajude o seu cliente em tempos de ansiedade, em tempos de incerteza. Primeiro, ajudar o seu cliente a construir tolerância no que se refere ao estresse. Muitas pessoas com baixa tolerância ao sofrimento, elas recomendam a formas que não são saudáveis para lidar com o estresse, como, por exemplo, entorpecer a mente, jogando videogame, assistindo televisão, utilizando álcool ou drogas. Porém, existem formas que nós, terapeutas, podemos ajudar os nossos clientes a construir hábitos saudáveis para lidar com o estresse, lidar com a ansiedade. Então, você pode ajudar o seu cliente a se concentrar naquilo que ele pode mudar e procurar aceitar, através de diversas técnicas cognitivas, aquilo que ele não pode mudar, aquilo que ele não pode controlar. Aceitar que algumas respostas não estão disponíveis pode ajudar aqui, pode ajudar, a malhar o músculo emocional da tolerância ao estresse. E realizar algumas mudanças de hábitos naquilo que nós podemos controlar, como, por exemplo, identificar quais são as causas de estresse, ter uma boa alimentação, procurar um terapeuta, praticar atividades físicas, dormir bem e assim sucessivamente. A técnica da respiração dos 5 dedos é uma técnica que pode ajudar a administrar o nível de ansiedade. Pode ser usada tanto com adulto quanto com crianças. Estica a mão para frente, coloca um dedo aqui e aí, ó, inspira. Expira. Inspira. Expira. E assim sucessivamente. Essa é uma estratégia simples e eficaz que vai ajudar a interromper a hiperventilação e ter uma respiração mais diafragmática, certo? Além de provocar uma distração e impedir que o seu cliente fique ruminando pensamentos catastróficos. Vale a pena tentar, hein? Terceiro, fortalecer conexões sociais. Máscaras sendo liberadas no Brasil e no mundo. Hora de reencontrar os amigos, hora de reencontrar os familiares. E os estudos mostram que as conexões sociais, elas ajudam o indivíduo a lidar com a ansiedade e construir recursos para melhorar a resiliência diante dos problemas e das adversidades. Agora, em 2002, já é possível voltar a conversar, falar face a face, reencontrar os amigos e aumentar a conexão social. Então, essa é uma dica importante para os nossos clientes. Autocompaixão. As pesquisas mostram que quando nós damos para nós mesmos um tempo e aceitamos as nossas imperfeições, procurando ter autocompaixão por nós, nós vamos ter uma maior probabilidade de nos cuidarmos e termos uma vida saudável. Muitas vezes, os clientes conseguem ter compaixão pelo seu próximo, porém, na hora de se cuidar, de ser gentil consigo mesmo, de ter autocompaixão por si mesmo, a pessoa tem uma grande dificuldade. Então, um treinamento em autocompaixão é importantíssimo. Como nós podemos utilizar o poder da autocompaixão? Concentrando-se nos cuidados de que precisamos.
nos voltando para nós, para enfrentar as nossas emoções difíceis, porém sem se perder nelas, sem ruminar, né? Sem ruminar os pensamentos assustadores, mas sim acolher aquelas emoções difíceis e entender aquele momento. Essa habilidade de autocompaixão, ela pode ser desenvolvida. Ela não significa bloquear os pensamentos e os sentimentos negativos, e sim permitir que esses sentimentos apareçam, acolhê-los, entendê-los, né? Permitir sentir, permitir pensar, ter esses pensamentos, ter esses sentimentos, acolher, entender, e assim eles vão desaparecer. Você, terapeuta, pode trabalhar, pode estudar aqui nos nossos cursos CEPAF do Psimais diversas estratégias que vão ajudar a aumentar a autocompaixão do seu cliente. E, finalmente, um último recurso, transformar a ameaça em desafio. Quando nós olhamos para uma ameaça utilizando a lente do desafio, nós nos empolgamos, aumentamos o nosso senso de autoconfiança e podemos enfrentar o desafio com muito mais propriedade, conseguindo ótimos resultados. Diversas pesquisas feitas no mundo inteiro mostram que é possível aprender a olhar, a trocar os óculos, colocar um óculos para você enxergar uma ameaça, um problema, como o quê? Como um desafio. Mudando a maneira de interpretar a ameaça, nós vamos perceber a situação ameaçadora como um desafio e assim ficamos empolgados e o nosso senso de autoeficácia aumenta. Esse trabalho cognitivo é muito bonito de ser feito com o nosso cliente. Então, por exemplo, ele pode começar a perceber a ansiedade como excitação. Ele pode começar a perceber, no estresse de ameaça, por exemplo, ele vai perceber, ele vai procurar se afastar da derrota. Quando ele percebe o estresse como um desafio, ele vai procurar melhorar o seu desempenho para quê? Para ter uma vitória. Quando ele está no estresse de ameaça, ele pode se sentir, por exemplo, envergonhado ou com medo. Quando ele percebe o mesmo evento estressor como um desafio, ele vai se sentir o quê? Pilhado, energizado para enfrentar aquela questão. No estresse de ameaça, a pessoa percebe um evento estressor onde ela vai antecipar resultados ruins e catastróficos. Quando ela percebe o mesmo evento estressor como desafio, ela vai ter um tipo de mentalidade do tipo, vamos arrasar, vamos conseguir, e o senso de autoeficácia aumenta muito. Se você quer aprender sobre esses temas, venha para o CEPAF, venha para o Psimais, venha fazer uma diferença positiva e operante no planeta azul. E se você quer informação sobre os nossos cursos, mande um WhatsApp para os números abaixo. 99667-6905. Espero ver você aqui no CEPAF e no Psimais. Até o próximo vídeo.